Poemas completos de Alberto Caeiro. Segundo vídeo do primeiro poema. Parece que é todo um efeito aqui de mistério e tudo mais, mas basicamente acabou a luz aqui. E eu não vou deixar de perder o clima do vídeo que eu estava fazendo anteriormente. Se você assistiu o vídeo anterior, você viu que eu fiquei no escuro. Eu não vou deixar uma mera falta de energia nos tirar do nosso propósito. Então vamos lá. Mas eu acho que ficou bonito, né? Deu um efeito legal na coisa. Talvez eu até comece a gravar o vídeo assim, dependendo do poema. Poemas de terror. Tá, vamos voltar ao nosso clima. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe. Né? Quando a alma pensa que existe, é que a tristeza aparece. Mas isso é natural e justo, porque afinal de contas a nossa alma existe. Né? Talvez não exista com toda essa... Como que eu posso dizer? Com toda essa materialidade que a gente pensa que ela existe. Por mais que eu não estou falando de materialidade de tocar, mas a gente pensa que a nossa alma é algo muito fixo, né? Tanto é que a gente conta uma história muito bonita sobre a gente mesmo. Bom. E as mãos, né? Então quando que eu fico triste? Quando ela já pensa que existe, e as mãos colhem flores, sem ela, a alma, dar por isso. Então as mãos colhem as flores e a alma nem presta atenção às flores. Você sai colhendo flor. Você sabe que flor é bonito, né? E você sabe que é legal. Tem uma coisa bonita. Então você sai colhendo flor, mas você nem se dá por isso, né? Olha que interessante. A gente pode pensar nisso. Colher poemas, colher livros, né? Você sabe que ler é bom, e o mundo cultural, só que você nem se dá por isso, né? Nem se entrega totalmente àquela flor que você está colhendo. Como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, imagem, pense, tente ver isso, ok? Tente escutar, mais do que talvez qualquer autor. Aqui você tem que ver e escutar. Como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada. Você está nessa estrada, você não consegue ver. Você só vê que a estrada se perde virando. E para lá do teu ponto de vista, para lá, da onde a sua vista alcança, você ouve vários chocalhos. E os seus pensamentos são contentes, né? Como esses chocalhos que você não consegue ver. Só tenho pena de saber que eles são contentes. Eu tenho pena de saber que os meus pensamentos são contentes. Ué, porque se não o soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Porque a consciência machuca. A consciência, para o guardador de rebanhos, ela te aliena da realidade que está à sua volta e ela machuca. Então, os pensamentos dele se perdendo nas coisas são contentes. Só que ele lembra que esses pensamentos são pensamentos. Então ele faz um loop, ou ele sobe um degrau, né? Ele está aqui contemplando a natureza, tendo os pensamentos tão contentes que ele tem. Ele está com essa integração com a natureza, aqui com os pensamentos contentes. Só que daí, de repente, há um passo para trás. E ele pensa, olha, eu estou tendo pensamentos contentes. Aqui estão pensamentos contentes, ele está aqui. Espero que essa luz deixe você ver. Aqui está o pensamento contentes e aqui está ele. E ele fala, olha, eu estou tendo pensamentos contentes. E é isso que causa tristeza. Só tenho pena de saber que eles são contentes. Porque se eu não o soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Então lembre-se que aqui ele mais ou menos, a gente sente, quase todos os poemas,
que ele meio que ele meio que se ressente da consciência, né? Ele fica ressentido de ter que ter consciência, né? E ele tenta todo o tempo não ter consciência. Perceba, não ter consciência não é viver estúpido, né? É o oposto, é você se entregar à realidade. E é saber que a realidade é muito mais rica do que os pensamentos que a gente tem sobre a realidade, né? Então a consciência voltando-se para si mesma, às vezes muitas vezes é um problema. Pensar incomoda, como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. A imagem é mais bonita do que a afirmação, correto? Pensar incomoda, né? Como andar à chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambição nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho. E se desejo, às vezes, por imaginar ser cordeirinho, parênteses, ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta e a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, se você é cordeirinho no meio da natureza, correto? Você é cordeirinho embaixo de uma árvore. Você é cordeirinho perto da sua mamãe, né? E você percebe a lã da sua mamãe, você percebe a grama verde, você percebe a sombra dessa árvore. Você é cordeirinho. Mas olha que interessante, e se em vez de ser cordeirinho, você ser um rebanho inteiro, e o seu olhar ele se esparrama e se espalha por toda essa planície, e ao mesmo tempo que você é um cordeirinho embaixo de uma árvore, você é o outro cordeirinho sentindo o calor e a ardência agradável, entre agradável e desagradável do sol. Você é um cordeirinho que está do lado de um riacho, você é um cordeirinho que está sentindo a dureza de determinada pedra embaixo dos seus pés. Você se espalha por toda essa paisagem em, digamos assim, cordeiros de percepção, né? Ou ser rebanho todo, para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo. E aí, deixa eu ler novamente, pulando esse parênteses que a gente abriu. E se desejo às vezes, por imaginar ser cordeirinho, é só porque sinto que escrevo ao pôr do sol. Ou quando uma nuvem passa, a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Perceba que interessante, parece que há um desencontro sintático aqui, né? Eu quero ser cordeirinho, é porque sinto que escrevo ao pôr do sol. Ou, você esperaria um verbo, né? Ou quando uma nuvem passa, a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Ele se perdeu na percepção novamente, ele nem se preocupou ali com a frase dele, né? Então, eu sou aquele que escreve ao pôr do sol, mas uma nuvem passa. E ela passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos campos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas minhas mãos, assumo, por conta dessa minha postura muito integrada com a natureza. Eu me sinto um pastor, então eu sinto o cajado nas minhas mãos e vejo um recorte de mim no cimo, quer dizer, no topo de um outeiro, né, de um monte. Então, como quando você olha contra a luz, o sol vem, está batendo em sua cara, como essa luz do celular agora está batendo na minha cara, só que tem uma pessoa lá. E como a luz está na sua cara, você não consegue ver aquela pessoa, você consegue ver somente a figura recortada, recortando sombra em luz. Eu acho que essa imagem é interessante, né? Então ele recorta um homenzinho de sombra na luz que vem, né? É assim que ele se imagina, com um cajado na mão, e me vejo um recorte de mim no cimo de um outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias. O seu rebanho é as suas ideias. Ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho.
ele não é criador das suas ideias. As suas ideias não são, sei lá, construções, eu poderia falar, né? As suas ideias são casas, edifícios, qualquer coisa assim. Não. Ele é apenas guardador das suas ideias. As suas ideias têm vida própria. As suas ideias vão para um lado, vão para o outro, e tudo que ele tem que fazer é mais ou menos segui-las, né? Cuidar para que elas não descambem para um lado muito perigoso e acabe indo por sendas feias, tentar resgatá-las, né? Mas basicamente é acompanhar as suas ideias. E sorrindo vagamente, como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo. Quando me vêm à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro, saúdo-os e vejo-lhes... Não, saúdo-os e desejo-lhes sol. E chuva, quando a chuva é precisa. E que suas casas tenham ao pé de uma janela aberta uma cadeira predileta. Novamente essa imagem, né? Que você tenha na sua casa, ao pé de uma janela aberta, junto a uma janela aberta, uma cadeira predileta, onde vocês se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural. Não há artifício aqui, não há genialidade nesse sentido, não há destreza com as palavras, o que ele está afirmando, né? Não estou dizendo que o próprio Alberto Cairo não tem, mas não há nada disso. Eu sou só coisa natural. Eu estou me mostrando para você como uma ovelha se mostra a um pastor, né? Ou como um riacho se mostra para a criança que para e olha para o riacho. Que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, à sombra da qual, quando crianças, se sentam com um baque cansados de brincar e limpam o suor da testa quente com a manga do bibe riscado. Bibe é um tipo de avental com mangas, abotoado ou atado nas costas, que as crianças usavam para proteger as roupas, né? Você vai sair para não sujar a tua roupa, então você coloca esse bibe ali na frente. Okay? Bom, vamos terminar fazendo o quê? Relendo e tentando incorporar toda essa nossa conversa ao poema, né? Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pela mão das estações a seguir e a olhar. Toda a paz da natureza sem gente vem sentar-se ao meu lado. Mas eu fico triste como um pôr de sol para a nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada como uma borboleta pela janela. Mas a minha tristeza é sossego, porque é natural e justa. E é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Como um ruído de chocalhos para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes, porque se não o soubesse, em vez de serem contentes e tristes, seriam alegres e contentes. Pensar incomoda, como andar a chuva, quando o vento cresce e parece que chove mais. Não tenho ambições nem desejos. Ser poeta não é uma ambição minha. É a minha maneira de estar sozinho. E se desejo às vezes, por imaginar ser cordeirinho, ou ser o rebanho todo para andar espalhado por toda a encosta, a ser muita coisa feliz ao mesmo tempo, é só porque sinto que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela relva. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos, escrevo versos num papel que está no meu pensamento.
Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo do outeiro, olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias, ou olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho. E sorrio vagamente, como quem não compreende o que se diz e quer fingir que compreende. Saúdo todos os que me lerem, tirando-lhes o chapéu largo. Quando me veem à minha porta, mal a diligência levanta no cimo do outeiro. Saúdo-os e desejo-lhes sol, e chuva, quando a chuva é precisa. E que as suas casas tenham ao pé de uma janela aberta uma cadeira predileta, onde se sentem lendo os meus versos. E ao lerem os meus versos, pensem que sou qualquer coisa natural. Por exemplo, a árvore antiga, à sombra da qual crianças se sentam com um baque, cansados de brincar, e limpam o suor da testa quente com a manga do bibe riscado.